Finalmente Joker Delírio 2 chegou nos cinemas e a galera tá aí massacrando de críticas negativas, falando até mesmo que Esquadrão Suicida tem um Coringa muito melhor do que esse do Arthur Fleck. Oi, meu nome é Alec e a gente vai discutir um pouco sobre Joker Delírio 2. Esse vídeo vai conter muita informação sobre o filme, então se você não quer pegar nenhum spoiler, eu recomendo você assistir o filme antes e aí depois retornar para o vídeo. Valeu? Antes de tudo, deixa o like e já se inscreve no canal, porque a gente vai compartilhar muito mais informações sobre o filme, sobre filmes que vão vir aí, tá chegando o Venom 3 e pode ser que a gente tenha alguns rumores aí se confirmando, então não deixa de seguir a gente, se inscreve no canal e acompanha as novidades que vão vir. A sequência do filme trouxe finalmente a pura essência de quem é o personagem Coringa, dissociando ele de Arthur Fleck, fazendo com que o Coringa e Arthur Fleck sejam indivíduos separados. E isso não é loucura da cabeça do Todd Phillips, isso é um acontecimento e fato que já aconteceu nas histórias em quadrinhos do Batman, e a gente pode destrinchar isso melhor para poder compreender o porquê que aconteceu isso no filme. Na Darkseid War, a gente tem o Batman assumindo a cadeira de Morbius, garantindo a ele poderes de um deus. Isso mesmo, tipo, o Batman acabou se tornando um deus sentando na cadeira de Morbius. Isso fez com que ele garantisse a sabedoria completa que tinha na cadeira. Ele podia fazer perguntas e a cadeira conseguia responder ele todas as questões que ele tinha. E nesse caso ele tinha uma questão muito grande, que é uma coisa que até mesmo os leitores dos quadrinhos tinham. Quem é o Coringa? E na mesma história em quadrinho, o Bruce finalmente tem a resposta de quem é o Coringa, mas isso não é respondido para nós fãs. No caso, o Bruce tem a resposta, mas a gente que é espectador acaba não recebendo essa resposta de imediato. Isso vai acontecer em outras histórias em quadrinhos, como Os Três Coringas. Mesmo que a gente receba essa resposta um pouco tempo depois, talvez ela seja um pouco broxante para quem é leitor. Mas resumindo um pouquinho a história, acontece que existem três Coringas no universo DC. Resumindo um pouquinho a história, a gente tem aí no universo DC três Coringas que percorreram a trajetória do Batman. E isso começa a confundir um pouco o leitor. Mas nesse vídeo eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem o porquê que existem esses personagens em histórias em quadrinho e como eles são importantes para a construção de quem é o Coringa na sua pura essência. Então vamos lá. No universo das histórias em quadrinho da DC a gente tem três Coringas, sendo ele o criminoso, o palhaço e o comediante. O primeiro acontece realmente no início dos quadrinhos. Ele é descrito como um personagem mais filosófico, mais sério, mais pragmático. Com essa descrição, a gente consegue fazer um paralelo cinematográfico aí com a interpretação feita pelo Jack Nicholson no Batman de 1989 do Michael Keaton. A gente tem um Coringa ali que realmente foi trabalhado para ser um mafioso, um criminoso, assim como era nos inícios das histórias em quadrinhos do Batman. Logo depois a gente tem o palhaço, um personagem mais anarquista, mais brincalhão, um personagem que a gente pode referenciar nas histórias em quadrinhos com o Coringa da Piada Mortal. Caso você não seja um leitor das histórias em quadrinhos, a gente pode estar fazendo em paralelo em cima dessa descrição, referenciando aí o Coringa interpretado pelo Heath Ledger lá em Batman, o Cavaleiro das Trevas. E o interessante é que essa descrição realmente bate com o personagem do Heath Ledger. Lá a gente tinha um Coringa que era mais anarquista, um personagem que era mais engraçado, mais cômico, e isso é muito interessante porque realmente referencia o Coringa da Piada Mortal. E por último a gente tem um Coringa dito comediante, um personagem mais psicótico, mais sádico, mais violento, que é bem referenciado nas histórias dos quadrinhos durante os 952. Lá a gente tem um Coringa que até mesmo o rosto foi retirado, e isso foi uma forma que ele utilizou para informar o Batman que isso também aconteceria à Bat-família caso ele não parasse o Coringa. Esse personagem é muito interessante porque é o que a gente já projetou do que seria o Coringa. Um personagem muito insano, que não se importa com as suas atitudes e que pode até mesmo impactar ele, mas que ele vai fazer acontecer. E eu procurei referências cinematográficas que poderiam já estar representando esse personagem. Tem alguns parecidos, como na série Gotham. O Coringa interpretado pelo Cameron Monaghan, ele já é um personagem assim mais sádico, mais violento, mas também parece um pouco mais criminoso, mais mafioso. Mas a referência que eu achei, ela ainda não é concreta, até mesmo porque a gente não teve visão completa, 100% de quem é esse personagem em si. O Coringa interpretado pelo Barry Keoghan, lá no Batman de 2022, o Batman do Robert Pattinson, o Batman mais falado do ano, agora com a série Pinguim, que logo a gente vai estar falando também um pouco mais dessa série, desse universo que está sendo estabelecido aí na DC. Mas voltando um pouquinho, esse Coringa que foi apresentado de forma sutil pra gente através de uma cena deletada, a gente pode perceber o quão o rosto desse personagem está tão deformado e o quão sádico ele pode ser. Mas isso só vai se concretizar logo quando sair um filme e ele comece a ser estabelecido nesse universo. Por enquanto a gente não tem uma referência concreta do que poderia ser esse Coringa comediante. Você deve estar se perguntando assim, por que existem três Coringas no universo das histórias em quadrinhos?
Basicamente, o que eu vou te explicar agora é realmente a essência que o filme quer transparecer do que é o Coringa, o que é o Arthur Fleck e como os dois juntos criam um caos perfeito que foi estabelecido lá no primeiro filme. A história em quadrinhos Três Coringas estabelece que existe um backup mental de um Coringa só, que na verdade é a essência do Coringa, o que transforma um personagem no que ele realmente é. Então, quando acontece alguma coisa com esse personagem, logo renasce com outro personagem que está diante desse backup, dessa doença, podendo assim ele voltar mais violento ou mais cômico. E finalmente a gente consegue destrinchar muito melhor o significado do filme depois dessa explicação. Logo de início a gente já tem uma animação que introduz o significado do filme. Nessa animação de intro a gente tem o Arthur Fleck caminhando através de um tapete vermelho, sendo fotografado por várias pessoas, como se fosse uma estrela que vai entrar ali no ar na televisão. Durante essa caminhada no tapete vermelho, o Arthur Fleck vai ali sendo paparicado pelas pessoas, tirando fotos e tudo mais, dando autógrafo, mas logo assim que ele vai finalizar essa caminhada, ele é interrompido porque ele sente que alguma coisa ainda tá puxando ele. Quando ele olha para trás, ele vê que tem uma sombra. A sombra dele tá ali, querendo receber todos os elogios, sendo paparicado também. A sombra não aceita que é o Arthur que vai aparecer, então ele meio que dá uma surra nele, joga ele dentro do armário e se veste de Coringa. Ele passa a maquiagem, veste o traje e vai caminhando em direção ao palco. Durante a caminhada até o palco, ele vê ali uns seguranças e começa, tirar sarro deles. Os seguranças se irritam e vão pra cima dele, mas ele consegue driblar todos ali e meio que dá uma surra neles também. A sombra vai até o palco, começa a cantar e começa a agir até mesmo como o Coringa que a gente viu no primeiro filme. Na outra cena, a gente já vê o Arthur saindo desse armário onde ele estava preso e vendo toda a destruição que essa sombra fez no caminho. Quando ele chega no palco, ele vai discutir ali com a sombra, ele começa a ser encantado por essa sombra e os dois começam a cantar juntos no palco. Nesse meio tempo, a polícia está chegando no local e a sombra prevê o acontecimento, então ela começa a se disfarçar. Ela volta a ser a sombra, joga o traje no corpo do Arthur Fleck, coloca a tinta no rosto dele e ele finalmente vira o Coringa ali, o Joker que a gente viu no final do filme anterior. A polícia chega até o palco e finalmente vê ali o Arthur Fleck cantando, sem perceber o que está acontecendo. E no momento prende ele, começa a bater nele e o Arthur Fleck percebe que todas as consequências causadas ali naquele momento foram causadas pela sombra, que jogou a culpa nele. Então isso já impacta o início do filme. A gente já começa a destrinchar o significado do personagem Coringa sendo um indivíduo separado do Arthur Fleck. Dentro da trama do filme a gente não tem um musical assim, meu Deus, o filme já começa sendo um musical, um High School Musical da DC. Não acontece isso. Até o momento do encontro do Arthur Fleck com a Harley, a gente não tem nenhum pedacinho, nenhuma degustação do que seria um musical pro próprio filme. Aí lá no segundo encontro, finalmente a gente tem cenas com música e com algumas performances, mas eu vou colocar aqui um ponto muito importante sobre o filme. O filme não é um musical. No decorrer do filme, até mesmo no final, a gente tem a comprovação de por que esse musical é utilizado durante essas psicose dos personagens. A Harley, ela se aproxima do Coringa não por amor ao Arthur, mas pela existência do Coringa, do personagem Coringa que foi criado ali durante a entrevista com o Murray, com o assassinato e tudo mais. E o filme bate muito nessa tecla da existência do Coringa e do Arthur Fleck como indivíduos separados, até mesmo para que aconteça uma pena muito mais leve para o personagem do Arthur, eles estabelecem que existe uma doença psicológica para que ele seja internado ao invés de receber a pena máxima, que seria a pena de morte. Sempre que a Harley tá com o Arthur Fleck, ela sempre instiga o Coringa na existência dele. E tanto que no decorrer do filme que ele vai percebendo essa existência e a importância do Coringa ali como personagem durante as audiências. E no final a gente tem a confirmação de tudo isso. Sempre que eles deliriam, eles cantavam. E no final, quando o Arthur finalmente entende, ele extingue essa ideia da existência do Coringa e aceita que ele foi a pessoa que ocasionou todos aqueles acontecimentos do primeiro filme, ela começa a ignorar ele. Naquele momento ele tenta convencer ela a ir embora junto com ele para viver aquele romance que tanto eles sonharam, mas ela acaba ignorando, trazendo à tona esse fato de que ela se importa mais com o Coringa do que com o Arthur Fleck. Ela ama o Coringa e não ama o Arthur Fleck. Naquele momento que ele tenta convencer ela, ela começa a cantar. E aí a gente pode perceber que ela tá no delírio, ela tá querendo viver a loucura dela, e o próprio Arthur Fleck pedindo para que ela parasse de cantar, para que ela prestasse atenção nele, para que eles fugissem, mas ela só continua a cantar, a viver no delírio dela, e logo ela vai embora e o Arthur fica ali. O filme te traz essa trama de que o Arthur Fleck não é o Coringa, mas que o Coringa sim vive no Arthur Fleck e ocasionou tudo aquilo ali. O primeiro filme ele não se concluiu, ele não teve uma conclusão concreta, tipo, a gente viu algumas cenas
relacionados ao próprio universo do Batman, ali com Bruce Wayne criança. A gente não tem um desfecho para esse filme no futuro. O que poderia acontecer? O Arthur Fleck vai ser o Coringa, vai sair, vai virar um mafioso, vai virar um criminoso, vai virar o vilão do Batman. O que vai acontecer? A gente não tem nenhuma explicação, a gente não tem uma noção do que poderia acontecer. E o segundo filme traz até mesmo elementos relacionados ao universo do Batman, com o Harvey Dent sendo o promotor de justiça que está aí na audiência contra o Arthur Fleck pelos crimes que ele cometeu. Mas o segundo filme precisava concluir essa história, ele precisava dar uma noção de futuro, até mesmo o que seria o Coringa no universo do Batman. Será que naquele universo, quando o Batman virasse realmente o personagem, o herói, ele finalmente iria lutar contra o Arthur Fleck? O que aconteceria? Então, para deixar algumas respostas claras, o filme traz essa informação, tentando separar o Coringa do Arthur Fleck para como se fosse uma doença, como se fosse uma ideia. E é muito interessante porque, independente do que aconteça com o Arthur, a ideia, o Coringa, ele não morre. Assim como acontece no filme V de Vingança, é dito a frase: "Eu não posso morrer porque eu sou feito de ideias e ideias não morrem". Logo no decorrer do filme, a gente tem uma aparição muito interessante, muito intrigante. Tem um personagem ali no meio dos prisioneiros que acaba se interessando pelo Coringa, pelo Arthur Fleck, pela essa ideia toda que está acontecendo, até mesmo pelas performances que o Arthur faz dentro da prisão. E na cena final a gente pode ver ali o Arthur vivendo sua pena, né, respondendo por todos os seus crimes. E um dos policiais chega para ele e diz que uma visita quer muito ver ele. O policial leva ele até essa visita, mas no caminho ele é interrompido por um dos prisioneiros que via muito ele. E esse prisioneiro diz que vai fazer uma piada pra ele, e faz uma piada bem parecida com uma piada que o próprio Arthur Fleck faz pro Murray. Ele conta a piada ali, e no momento que eles começam a rir, o personagem esfaqueia o Arthur Fleck até a morte e a gente pode ver o fim do Arthur Fleck. O decorrer da cena tem um foco total na morte ali, naquele momento de morte do próprio Arthur Fleck, e logo depois ele começa a se mutilar, ele corta os bochechas de um lado e do outro e continua sorrindo, mesmo diante da dor, ele continua sorrindo. Isso traz pra gente o significado de que realmente aconteceu durante o filme todo. O Coringa, ele não é o Arthur Fleck, ele é uma ideia e ele vai continuar como ideia em outras pessoas, em outros psicopatas, em outros malucos. Independente do que acontecesse com Arthur Fleck, ele ia continuar. É isso que traz no filme, ele conclui que a existência do Coringa ela é permanente dentro daquele universo. E isso é muito interessante, porque no futuro a gente sabe que o Batman vai ter que enfrentar o Coringa de alguma forma, não tem como não existir o Coringa se existe o Batman. Isso é muito louco, porque as próprias histórias em quadrinhos estabelecem isso, para que a justiça e a anarquia coexistam no mesmo universo de Gotham. Com isso, a finalização do filme, a finalização da ideia, trazendo uma obra cinematográfica que fosse uma história sobre um personagem que na verdade é um vilão, mas ele provou que a existência é muito mais caótica do que a gente imagina e que o próprio filme estabelece a necessidade, a importância da gente entender o que é o Coringa, o que é a sua essência, do que é o personagem, do que é a ideia. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários, vamos discutir um pouquinho, e é muito interessante a sua resposta, até porque mesmo a gente pode interagir muito mais. E não deixa de se inscrever no canal, que a gente vai trazer muito mais detalhes sobre o filme, sobre easter eggs que apareceram no filme e sobre outras obras que vão vir aí. Eu sou o Alec e esse foi mais um Cinema Quântico.